sobre cores na última aula, falei sobre propagação retilínea da luz, né? Que eu peguei esse princípio importantíssimo aqui, ó. Não que os outros não sejam, né? Mas princípio de propagação retilínea da luz. Eu falei de duas aplicações importantíssimas, que é o eclipse, né? Carlos, você pode Fala, resumir amigão. rapidão a propagação retilínea da luz, do exemplo da vela com os buraquinhos? Sim. Aí É porque agora eu não estou lembrando. essa daqui eu expliquei melhor a primeira vez porque eu fui no Manual do Mundo e peguei um experimento que o cara fez lá, né? Que ele foi para a rua com uma caixa, fez o orifício de um lado da caixa e do lado oposto da caixa, aqui no fundo aqui da caixa, colocou um papel branco para servir de anteparo, de projeção. Aí ele saiu andando na rua, na praça e enxergando todas as imagens, prédios, pessoas passando, tudo de cabeça para baixo. Inclusive no finalzinho do vídeo ele ainda explica, colocando um violão aqui na frente, o que, que aconteceu com a imagem do violão, né? Aí aqui, lógico que colocou a caixa transparente só para ter uma visão melhor do que está acontecendo, mas aqui ele fez uma representação seguinte. Toda a luz que sai da parte de cima da vela aqui, ó, se ela fosse andar em linha reta, ó, obviamente que ela não iria bater na minha. Deixa eu explicar. Não vou usar deixa eu explicar direito aqui. Então, que beleza. Então, resolvendo aqui, aí o que acontece na minha caixa escura aqui, ó, né? Que eu chamo de caixa escura. Se eu fosse, deixa eu ver que isso aqui hoje do Windows está dando muito problema. Deixa eu ver se vai funcionar hoje. Hoje não, né? Porque hoje já deu problema demais isso aqui. Nossa, toda hora que eu uso esse recurso dá problema. Então, beleza. Se eu for imaginar a luz. Nada a ver. Aí, ó. Ah, meu Windows. Se eu for olhar aqui pro meu esquema, deixa eu insistir mais uma vez aqui. E for imaginar um raio de luz aqui, vamos lá, saindo aqui da parte de cima. Ela vai bater aqui, ó, na caixa, tá? Vai baixar, vai ficar dessa grossura mesmo o raio. Na hora de afinar aqui, que tá dando problema. Então o raio, a luz que vem reta, ela não entra. Ela não entra. Ela não entra não, tá? Ela não entra. Tá difícil. Ela não entra na caixa, ó. A luz que vem reta não entra na caixa. Só entra na caixa a luz que vier inclinada. Só a luz que vem inclinada, ó, que consegue passar na caixa e ir lá e formar a imagem, ó. Certo? Então, só que vem inclinada. Então, na verdade, é que sai daqui de cima. Se ela for em linha reta, ela não Carlos, entra. Oi. e se a linha for reta do centro da. Se ela for reta no buraco? Entendi. Aí, essa inclinada aqui vai. Agora, se eu for imaginar no meio do objeto aqui, digamos aqui, né? A parte branca aqui, ó. Vai dar problema de novo. Então, se eu conseguir pegar a luz que sai aqui do meio, ó, né? Ela vai conseguir passar no orifício? Vai, né? Ela vai conseguir passar sim. Só que, deixa eu colocar uma corzinha diferente aqui, ó. Só que o que vai acontecer? A parte de informação do meio dela aqui, ó, a informação, digamos assim, né, da parte aqui branca, né, vai passar direto, vai formar a imagem lá, ó, vai ajudar a formar a imagem. Então, o pouco que consegue passar reto, digamos assim, todas são retas, é lógico. Sem inclinação, isso que eu quero dizer, né? Sem inclinação, vai numa região que você não faz diferença para você. A parte branca aqui vai ajudar a formar a parte branca lá. Se ela está de cabeça para baixo ou não, você não vai conseguir identificar.
Mas a parte mais importante, vamos dizer assim, que é a parte de cima e a parte de baixo, para você ver se ela está de cabeça para baixo ou não, essa parte, ela só entra se for inclinada, olha só. Por isso que a imagem inverte lá no fundo, né? Lá no fundo do olho. Como se fosse do olho, né? Lá no fundo da caixa. Né? Por isso que inverte a imagem. Mas a do meio vai passar direto e vai formar. Vai formar, mas vai formar o meio mais ou menos lá da. Não é bem o meio, né? Vai levar informações lá para que são irrelevantes para saber se está invertida ou não, se está de cabeça para baixo ou não, tá? Eu geralmente falo invertida, né? Não falo de cabeça, né, de cabeça para baixo, não, eu falo invertida. Quando não é invertida, eu falo direta ou direita, tanto faz. Tá beleza? Tranquilo? Melhorou aí, Fábio? Então essa aqui foi a discussão que nós fizemos aí na última aula, tá certo? Aí Entendi. tem mais aplicações sobre isso aqui. Sem entrar em detalhes, quer ver? Eu tenho isso aqui em algum lugar. Sem entrar em muitos detalhes, eu tenho uma analogia que é o seguinte: vou pegar um olho sadio aqui. O problema é esse. Não tem olho sadio aqui. Se eu for analisar, isso aqui são olhos com defeitos na visão. Então deixa eu voltar aqui rapidinho. Se eu for pegar o globo ocular para ver como que a imagem forma, tá? Deixa eu pegar um olhão bonito aqui. Se eu for pegar, olhar o olho, como é que o olho funciona, eu não vou entrar em detalhes agora, não, porque o assunto não é agora, mas a luz ela entra pela pupila aqui, ó, né? Que é um pequeno orifíciozinho que tem aqui na frente, ó. Essa pupila, ela tem, graças a essa musculatura aqui na extremidade, que a gente está chamando de corpo ciliar, é um músculo que tem aqui os ligamentos, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo mostra que são ligamentos, parte de baixo. Tem essa coisinha aqui, ó, que é cristalino, tá? Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas essa partezinha aqui, deixa eu fazer um rascunho aqui, uma coisa aqui. Então, se você pegar aqui, ó, essa parte aqui, esse cristalino aqui, ó, né? Deixa eu vir pra cá, que aqui pelo menos eu risco um pouquinho. Só pra lembrá-los aí. Ó. Vai fazer uma analogia. Então, a luz que chega aqui, ó, nesse cristalino, que é a pupila, tá? É um orifício. Ele possibilita entrada e saída de, de luz, tá? Essa coisinha que eu estou chamando de cristalino aqui, ó. Deixa eu colocar um azul fraquinho aqui para não atrapalhar. Perdão. Ele é. Ele vai funcionar como uma lente, eu vou explicar isso depois. O interessante da pupila é que ela reage à luminosidade. Ela reage à luminosidade aí, perdão. Como assim reage à luminosidade? Isso aí, vamos jogar água no teclado que ele queima. Aí o que acontece? Ele reage à luminosidade. Muita luz, ele vai fechar um pouquinho para controlar a entrada de luz. Pouca luz, ele vai abrir um pouquinho mais para deixar entrar mais. Então ele fica tentando controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho, certo? Mas o que eu queria mostrar aqui é que é semelhante à formação de imagem no nosso olho. Olha lá, é semelhante à caixa preta. Tem até a caixa desenhada aqui embaixo, ó. Tem até a caixa desenhada aqui embaixo, ó. Tá? Então, tem até a caixazinha aqui, ó. Como se fosse a caixa, né? Uma câmera fotográfica antiga do meu tempo. Uma câmera fotográfica antiga, quando o pessoal fala assim, ah, eu tenho que ir lá revelar o filme, né? Aí o olho de todo mundo saía vermelho, né? Na maioria dos casos. Então era um filme que tinha aqui no fundo, né? Nessa região aqui, ó, imagem formada sobre o filme. Então aqui no fundo tinha um filme sensível à luz, mas cada camada desse filme era sensível a uma cor diferente, por isso que a foto ficava colorida, né? Então, o princípio é o mesmo da caixa escura, né? A luz só entra se for uma luz, se a luz chegar inclinada aqui, ó. Então,
Toda informação da parte de cima da árvore, ela entra formando imagem aqui, ó, embaixo. Toda informação de baixo, ela vai entrar formando a informaçãozinha aqui, ó. Por isso que a imagem fica de cabeça para baixo. E devido às distâncias, ou seja, a distância do objeto até a máquina e da máquina até o fundinho da máquina aqui, ó, como essa distância é bem menor, essa distânciazinha aqui, ó, que a gente chama na verdade de DI, né? O que é isso? Distância da imagem. Distância da imagem. Tá certo? Distância da imagem. Essa distância aí, como ela é pequena comparada com a distância do objeto, acaba reduzindo o tamanho da imagem. Então a imagem fica menor na hora de classificar ela. Menor. Tá certo? É uma imagem real, já começar a dar os conceitos aí de imagem, é uma imagem real porque foram os próprios raios que entraram lá e formaram essa imagem. Então eu chamo de imagem real. Tá? Tá meio pontilhada assim, tá? Mas não repara não. É o melhor slide que eu consegui foi esse aqui. E eu não estou podendo usar a reta. Então imagina que aqui tem uma reta. A luz está vindo aqui, ó. Só usando só a canetinha fica meio torta, ó. É uma reta, é a própria luz, tá? Não é, a gente costuma colocar pontilhado quando não é diretamente a luz, tá? Então, vai lá e forma uma imagem menor, né, real, que são os próprios raios, né, invertida, né, de cabeça para baixo. A gente chama de invertida. Invertida. A dica, né, não gosto de falar macete não, a dica é que não existe. Toda imagem real, ela é invertida. Vocês vão ver depois que toda imagem real é invertida. Isso é muito bom, porque igual se você for fazer essa questãozinha de marcar lá, você bateu o olho, qual que é a classificação, classifica a imagem. Qual é a classificação correta da imagem? Aonde tiver real e falar que não é invertida, falar que é direta, que é a outra possibilidade, tá? Nem vou escrever aqui não, para não confundir. Você já pode cancelar. Não existe imagem, toda imagem real, ela é invertida. Ué, Carlos, então quer dizer que a imagem que eu olho na frente do espelho todo dia, ela é real? Não, ela não é real. Tá? Porque ela não está invertida. Ela não está de cabeça para baixo. Ah, mas se eu aparecer com alguma coisa escrita aqui, ó, na camisa, né, vai aparecer o contrário, né? Vai inverter. Ah, tá. Essa inversão horizontal acontece. Não acontece a vertical, né? Que a sua cabeça passa lá para baixo e seu pé lá para cima. Você ficar de cabeça para baixo. Isso não acontece. Acontece apareceu com a camisa lá lindão, lindona, vai aparecer o contrário. Tá certo? Vai aparecer escrito o contrário. Você pode reparar que a ambulância, a palavra ambulância na frente da ambulância está escrito o contrário, que é justamente para quem estiver dentro do carro na frente, olhar pelo retrovisor e ver que o carro de trás, ele conseguir identificar rapidamente e conseguir ler a ambulância. Então, por que eu consigo ler usando o retrovisor interno do carro a palavra ambulância na ambulância que está atrás de mim? Porque a imagem é invertida horizontalmente. Horizontalmente, ok? Verticalmente, que é a sua cabeça e seu pé, não. Beleza? Põe a mão direita, né? Por exemplo, a mão direita na frente do espelho. Qual que é a imagem que você está vendo lá no espelho? Se você for parar para pensar, o dedão está do mesmo lado. Seu dedão não está do lado, né? Então, se você for olhar, quando você põe a mão direita na frente do espelho, você está enxergando a esquerda e vice-versa. Certo? Podem reparar aí. Então, quer dizer que tem uma inversão. O dedão da mão direita aponta para a esquerda. Por que lá né, lá no espelho está diferente? Então, você pode reparar que a imagem há uma inversão. Seus dedos não estão para baixo, mas o dedão está apontando para o lado diferente, né? Então vocês podem reparar isso lá. Tranquilos? Quando você estiver na frente do espelho. Oi. Espera que eu vou lá olhar, cara. Se você pensar, é tipo, o espelho na verdade ele meio que não inverte horizontalmente, porque se você escreve uma palavra, por exemplo, num pedaço de papel e lê ela assim que nela tá aqui, você tá lendo. Mas se você vira ela para mostrar ela pro espelho, você tá invertendo ela horizontalmente. Ou seja, ela tá aparecendo do jeito que ela tá sendo mostrada realmente.
Inclusive, se for um papel transparente, assim, mais transparente, e você tentar ler, ela vai estar invertida. Então, meio que o espelho mostra o que está ali realmente, só que para você mostrar para ele, você está invertendo. Então, meio que dá a sensação de que está Mas quando invertido. eu leio alguma coisa na sua camisa, eu consigo ler. Não consigo? Sim, sim. É, eu Aham. consigo ler perfeitamente. Mas quando você está de frente pro espelho, eu não consigo ler. Eu não consigo ler É, a informação que está no espelho. exato, Porque por a causa que, tipo, imagem que foi formada lá no espelho, ela inverteu. A gente vai falar um pouco mais de espelho plano e a gente vai desenhar algumas imagens e vai ver como que ela inverte essa imagem, né? Como que ela inverte a imagem. A letra F, como é que a letra F fica na frente do espelho, né? Principalmente, né? Então a gente vai resolver algumas questões com o espelho você vai ver como que ele inverte essa horizontalmente a imagem, entendeu? Porque senão, se eu chegasse de frente para você, eu não conseguiria ler. Né? Se eu chegasse de frente para você, olhasse para sua camisa, eu não ia conseguir ler. Se ela já... Agora, quando eu olho para o espelho, eu não consigo ler, porque inverteu horizontalmente. Mas o F, por exemplo, ele mudou o lado que ele está apontando, né? Que ele está virado. Mas, digamos assim, é, a minha mão, quando eu ponho, talvez é o melhor exemplo, o dedão está diferente, né? Porque quando eu ponho a minha mão direita, né, eu tô vendo as costas da mão aqui, eu tô vendo a palma da mão lá no espelho. Aí quando eu olho para minhas costas da mão, o dedão tá apontando para um lado. Então se eu olhasse para o meu dedão lá eu tô olhando a palma da mão, né? Se eu olhar a palma da minha mão, o meu dedão, quando eu virar a minha mão, né, para mim enxergar a palma da minha mão, o meu dedão vai estar apontando para o outro lado. E quando você olha para o espelho, põe a mão na frente do espelho, que você olha para o espelho, lá você está vendo a palma da sua mão e o seu dedão apontando para o outro lado. Diferente de quando você olha a palma aqui, o dedo aponta para o outro lado. Então, quando você olha a palma da sua mão direita, o dedão está apontando para o lado direito. Mas quando você vê a palma da sua mão no espelho, o dedão está apontando para a esquerda. Se você olhar para a palma da mão no espelho, está apontando para a esquerda. Se você olhar diretamente sem espelho para a sua mão, o seu dedão está apontando para a direita. Sua mão direita, o dedão está apontando para o lado direito. Mas a gente vai discutir melhor os espelhos planos, né? isso é muito confuso por causa que, tipo, Confundiu, né? bom, por causa que agora eu não sei, porque, tipo, eu pensava que era assim, invertia porque eu virei minha mão para mostrar pro espelho. Então, aqui tá de um lado. Se eu viro, logicamente ela inverteu. Agora, também, sei lá, trem Confundi, né? difícil. Te confundi um pouco aí. Mas aí você vai ver que a gente vai discutir melhor, né? Mas voltando para minha outra analogia aqui, antes de ir para o espelho, a minha câmera antiga, né? A minha câmera antiga ou a minha caixa escura, ela faz isso aqui, ó, tá? Então a minha câmera, ela foi formada, a imagem foi formada aqui no fundo, ó, né? E ela tem essas características aqui, ó, uma imagem real, é uma imagem menor e é uma imagem invertida. Pensa o tamanho da minha caixa deveria ser se a minha imagem não fosse menor. Imagina o tamanhozinho da minha caixa para tirar uma foto de uma árvore. De um prédio eu não ia tirar então, né? Então é lógico que a imagem diminui porque essa distância é bem pequena, esse DI é pequeno. E essa outra distância aqui, ó, só para a gente ir familiarizando com os termos, essa distância do objeto até chegar na caixa, eu chamo de DO, distância do objeto. Tá? Vamos botar aqui, até chegar na caixa, perdão. Até chegar no orifício, na verdade, né? Dentro do orifício. Para lá, ó, já é DI, distância da imagem. Então aqui é a distância do objeto, ó. Tá certo? Aí na próxima aula eu desconto um tempinho aqui, tá certo? Então, distância do objeto. Então, vou começar a lidar com esses termos aí, distância do objeto. Então, fazendo uma comparação aí com a caixa escura. Três comparações aqui, né? Caixa escura com a máquina fotográfica. Hoje, é lógico que isso aqui é feito eletronicamente, né? Isso aqui agora tem uma interpretação aqui da câmera digital. Eu já vou interpretar as frequências, as energias aqui da luz e vou identificar as cores. Vou fazer isso digitalmente, né? Foi necessário ter essa... Como que eu mando
um satélite para tirar foto de alguma coisa e, né, e não consigo transmitir essa informação. Então tem uns caras aí que tiveram que desenvolver isso aqui à força, né? Desenvolver a necessidade de criar uma imagem, né? De gerar uma imagem, né? De transmitir uma imagem. Na verdade, a NASA queria transmitir uma imagem, porque eu falei, tá danado. No telescópio aqui eu tiro uma foto. Mas e quando eu mandar um satélite com um telescópio acoplado lá para ele tirar foto Ô, de alguma Carlos, coisa? Oi, como você disse que eles se forçam a inverter algo do tipo, como que eles fazem isso? não entendi a pergunta, perdão, Fábio. Você disse que eles se forçam a inverter. Agora é mesmo. Você fala os raios aqui, né? É. Como é que eles se forçam? Porque, na verdade, o que acontece? Toda informação que vem daqui, eu acho que eu não entendi perfeitamente. Ou então você está repetindo uma frase minha que talvez eu me confundi aqui. Eu quis dizer o seguinte, que a informação que entra, que consegue entrar dentro da caixa, ela acaba reproduzindo a imagem invertida, né? Porque essa informação que está aqui em cima, ela só consegue entrar se ela chegar com essa inclinação aqui, ó. E a de baixo, o contrário, ó. Por isso que a imagem forma de cabeça para baixo. Aí a NASA precisava transmitir isso, porque imagina só, eu tirar uma foto sua e mandar revelar é uma coisa. Agora, como é que eu tiro foto de um asteroide, né, de um planeta, de alguma coisa, e como é que eu revelo isso? Né? Eu vou tentar fazer esse telescópio voltar para chegar aqui e revelar, gastei milhões, e se na hora de revelar queimou a foto? Né? Uma hora virou lá a posição para o Sol e queimou essa foto. Né? A radiação lá não tem uma atmosfera para te proteger um pouquinho. Então a radiação lá fora é mais pesada. Então eles tinham que desenvolver alguma coisa que fosse fácil que fosse possível de transmitir, né, eletronicamente, vamos dizer assim, né? Porque as transmissões são elétricas magnéticas hoje, né? Eletromagnéticas, né? Então eu tinha que digitalizar essa foto, né? Aí os caras ganharam até Nobel por isso, né? Desenvolveram digitalizar essa foto, né? E criaram um circuito aqui sensível à luz, né? Que reagia à luz, às energias que chegavam aqui, né? Eles reagiam a essa energia e criava essa imagem digitalizada que é a que a gente tem hoje e que aí eu consigo transmitir ela via rádio, né? Via internet, eletronicamente, via satélite, enfim. E fazendo agora uma outra comparação aqui com o meu olho, né, sem entrar em detalhes do tanto de coisa que eu tenho no olho aqui, córnea, cristalino, pupila e tudo mais, saber a função de cada um, mas fazendo uma comparação bem grosseira, ela tem um comportamento semelhante à da caixa. A diferença é que a caixa é reta, né, e não tem essa deformaçãozinha aqui no final, ó, que acaba tendo no olho porque o olho é circular. Aí ele deforma, mas a gente não percebe isso, né? Deforma um pouquinho a imagem aqui no fundo, né? Mas ela fica com as características semelhantes a essa daqui, ó, de baixo. Ela é real, ela é menor, tem que ser, né? Meu globo ocular é pequeno e ela é de cabeça para baixo. É aqui, ó, que eu tenho um nervo, né, que chama nervo óptico, que vai levar essa informação de cabeça para baixo, né, real, menor e invertida, para o meu cérebro e lá que eu vou ter interpretação dessa imagem, que eu vou entender isso aqui, ó. Eu vou entender essa árvore desse tamanho, eu já tenho noção de altura, de largura, de volume, né? Aí eu vou entender, interpretar isso aqui. Então o olho, às vezes o olho está perfeito. Se esse nervo óptico não tiver, essa informação é bloqueada, né? Nem chega no cérebro. Ou se chegar no cérebro, lá ele não conseguir interpretar e te dar essa noção aqui, você vai ter problemas de. Vai estar com o olho perfeito, nervo óptico perfeito, só que o problema é lá no cérebro, né? Então a visão é muito mais do que um olhozinho bonitinho, perfeitinho, né? Tanto que quando a gente vai falar de miopia, hipermetropia, a gente se refere a elas como defeitos da visão. Basta usar uma lente num óculos aí, né, que já vai corrigir e já vai formar a imagem no lugar certo. Então quem tem miopia e hipermetropia aí
não tem essa imagem formando no lugar bonitinho, certinho aqui, ó, no fundo. Tranquilos? Não tá formando aqui, ó. Beleza? Então os princípios são semelhantes. É lógico que eu tenho que estudar ainda lentes, né, para entender essa formação de imagens aqui. Só que eu não estudo lentes sem antes estudar espelhos. Tá certo? Não é muito correto fazer isso. Beleza? Então eu vou estudar espelhos primeiro. Depois que eu estudar a lente, eu vou entender melhor a formação de imagem de lente, tá? Por enquanto é só comparando aqui com a caixa, né, que é o princípio da máquina fotográfica aqui, que de certa forma, lógico que bem mais moderno, é o princípio do seu celular, beleza? As digitais, beleza? As fotos digitais. Então tá aí. A gente acabou revelando mais, né? Eles acharam que ia acabar a revelação de foto, acabou que pelo contrário. Então tá aí, eu não vou entrar depois, quando eu for falar de visão, eu vou falar um pouco mais de alguns elementos aqui. Tem elemento que eu não vou nem citar, tá? Essas camadas aqui mesmo, não tem necessidade, eu vou falar só do que realmente é interessante pra gente, importante, que é a retina, que é o fundo do olho, o nervo óptico, né? E a estruturazinha aqui na frente. Córnea, eu vou falar de córnea, né? Dar o colorido aqui pro olho. Vou falar de pupila, a íris, né? Junto com a córnea, tem o colorido aqui. Eu vou falar mais da musculatura, da pupila, tranquilos? Então vou encerrar essa aula para não ficar muito extensa, beleza? E voltaremos lá para na próxima aula aí falando sobre a caixa escura, beleza? Voltar para a caixa escura, tranquilos?